Senhor, meus irmãos, vamos aqui para mais um estudo de uma lição e hoje vamos falar sobre indiferença, né? O título da nossa lição é Lidando com a Indiferença, lição de número 11. O versículo-chave da nossa lição diz assim: Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Lucas 10, versículos 31 e 32. Esses dois textos, ao usar a expressão passou de largo, já nos dá a ideia, né, de um sentimento de indiferença, né? Ou seja, de alguém que passa longe, né? É como se odiássemos alguém, né? E ao vermos essa pessoa na rua, né, nós simplesmente passaríamos do outro lado da rua, né? Foi praticamente a postura aqui tomada por esses dois personagens religiosos usados nessa parábola, né? Já até antecipei de que se trata, né, e qual será o texto base da nossa lição, que será sobre a parábola do bom samaritano, que está lá em Lucas 10, dos versículos 25 ao 37. Eu vou fazer a leitura aqui, você também pode acompanhar aí em sua casa, certo? Que diz assim: E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondestes corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que seguiu o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho. E, colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: Vai e procede tu, de igual modo. Esse é o texto base da nossa lição. Um texto bastante conhecido, uma parábola bastante conhecida. Inclusive, hoje em dia usamos até a expressão bom samaritano para qualificar aquelas pessoas a quem elogiamos ou chamamos de boas, né? A introdução da nossa lição diz assim: Do diálogo entre um mestre da lei e Jesus, surgiu a parábola do bom samaritano com lições universais e atemporais. O exemplo do samaritano revela que o amor é a chave para o bom convívio entre as pessoas e para uma vida cristã genuína. Porém, a indiferença do sacerdote e do levita diante de um homem ferido indica o quão devastador é esse estado de espírito. Contrariando os ensinamentos de Cristo, uma pessoa indiferente não se importa, não se envolve e não esboça nenhuma emoção diante da necessidade do próximo. Essa condição espiritual destrutiva permeia todos os âmbitos das sociedades, inclusive no contexto da igreja. Por isso é necessário conhecer as causas e as consequências da indiferença para aprendermos a superar esse mal, a fim de alcançarmos vitória no campo das emoções. Eu quero iniciar essa lição com um conceito do que vinha a ser indiferença. Trata-se de uma característica de quem se mantém tranquilo, não demonstrando preocupações, se comportando de forma indiferente diante de algo ou de alguém. Um exemplo aqui: se comportou com indiferença diante da tragédia. Outro conceito: ausência de interesse, falta de consideração, sentimento de apatia, incapacidade para responder a atividades estimulantes,
e condição de quem não se deixa influenciar pelos sentimentos. Então, esse seria o conceito para indiferença. O primeiro tópico da nossa lição vai falar sobre as causas da indiferença. Nós vemos aí logo no início da nossa lição que nós somos criados por Deus para vivermos em comunhão com Ele e com os nossos semelhantes, tanto que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, como a nossa referência de Gênesis 1:26. Mas por causa do pecado nós fomos afastados disso, né? O pecado fez com que nós fôssemos afastados dessa realidade, dessa condição, né? Romanos 3:23, né? Porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. E isso é retratado aqui nessa parábola, porque ela confronta líderes religiosos aqui. Nós temos a figura aqui de um sacerdote e temos também a figura de quem? Do levita, né? E eles, como religiosos, sendo indiferentes ao próximo, né? E mesmo sendo conhecedores da lei, como lemos aqui na leitura dessa parábola, né? Mesmo sabendo a respeito do mandamento de que deveríamos amar o próximo, ainda buscou uma justificativa ao inquirir Jesus sobre quem seria esse próximo. E essa indiferença que hoje permeia as emoções humanas está ligada a uma morte espiritual, né? Aí na lição fala a respeito disso e que Jesus espera que sejamos reconhecidos pelo amor aos outros, né? Nós usarmos a referência de João, no capítulo 13 e o versículo 35, vai tratar desse reconhecimento, né? Que devemos ser, né, perante a sociedade como discípulo de Jesus. Assim diz o texto: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Do que adianta cumprir todos os mandamentos, saber de toda a lei, né, saber de toda a Bíblia, ter bastante conhecimento, mas se na prática do amor não puder exercer isso de forma plena, né? Então é o exercício do amor que vai nos qualificar como discípulos de Jesus. E é nisto que seremos reconhecidos perante a sociedade como seus discípulos, como suas testemunhas, né? O versículo 34 eu acho interessante ler também, que diz assim: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos ameis, que também vos ameis uns aos outros, né? E posteriormente ele fala desse notório conhecimento, né, sobre a prática do amor. Assim, a indiferença do homem à vontade de Deus leva ao aumento da iniquidade e, consequentemente, ao esfriamento do amor. Texto bastante conhecido, de Mateus 24:12, né, que o amor de muitos se esfriaria. Consideremos, então, 3 causas da indiferença. A primeira causa da indiferença que temos aqui na nossa lição, que é o primeiro subtópico, vai falar sobre a falta de comunhão. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Salmo 133, verso 1. E depois continua: a relação entre judeus e samaritanos era difícil. João 4 e o versículo 9. Esse texto de João 4, versículo 9, bastante conhecido quando Jesus pede de beber a mulher samaritana. E aqui diz assim: então ele disse à mulher samaritana, como sendo tu judeu, então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos, né? É uma nota que tem no texto. E eu quero trazer aqui ao conhecimento uma nota textual que está na Bíblia de Estudo NVI, em que esse último pedaço aqui, em que fala assim, porque os judeus não se dão com os samaritanos, ainda usam a expressão dizendo que os judeus não usam pratos que os samaritanos usaram, né? Porque os judeus consideravam os samaritanos como sendo impuros, né? Então, aqui nessa prática da falta de comunhão, já demonstra aí esse distanciamento que havia entre eles e essa indiferença, né, nesse tratamento, né, um preconceito que havia em relação aos judeus com os samaritanos. Essa hostilidade, como bem fala na nossa lição, ela surgiu da miscigenação na época do exílio babilônico e dos conflitos religiosos. À vista disso, Jesus os exortou contra a indiferença em relação ao próximo. Está lá nos versículos 36 e 37 da leitura da nossa parábola, né? Essa exortação é para todos nós, pois o sacrifício vicário de Jesus nos chamou à reconciliação com Deus, nos tornou irmãos
e fez da comunhão uma consequência natural da redenção. 1 João, a epístola de 1 João, capítulo 3 e o verso 7. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém, aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. 1 João e o versículo 7. 1 João 1, 3, 7. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. E o versículo 7, se porém andarmos na luz como ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, esse é o nosso comportamento natural, já que agora nós somos irmãos, nós fomos reconciliados com Deus, mediante o sacrifício de Jesus. E, portanto, a comunhão entre os cristãos é uma prioridade do Senhor para a igreja, como parte do plano de convivência dos filhos de Deus, entre os quais a indiferença dá lugar à bondade. Efésios 4 e o versículo 32, que diz assim: antes sede uns para com os outros benignos, bondade, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então agora que somos filhos de Deus, fomos alcançados por essa graça, por essa salvação, também devemos ser tomados por esse sentimento de bondade, de compaixão e de perdão também, de perdoar ao nosso próximo, Essa parábola ela tem alguns traços interessantes a considerarmos, ainda mais nessa questão religiosa em que envolvia, e Cristo sabiamente soube colocar isso nessa parábola, porque seria muito comum, ou natural, que esperasse que nessa parábola Jesus pudesse usar a figura do sacerdote, de um levita e de um judeu, um simples cidadão judeu ali, Só que, ao contrário disso, o que é que Jesus fez? Ele usou a figura de um samaritano, alguém que naturalmente aquele doutor poderia entender como alguém sendo inimigo, por alguém que ele nunca poderia ter contato com ele. Notemos que após esse jovem que estava prosseguindo nessa viagem, aquele cidadão ter sido alcançado ali por aqueles salteadores, e ter ficado ali à beira do caminho, é natural pela lei que um sacerdote, um levita, não pudesse tocar em um corpo, morto, principalmente, porque era considerado impuro. Mas nem sequer para poder ver se esse jovem ferido estava pelo menos vivo, esses dois personagens não alcançaram ali, não foram até ali para verificar se havia vida ainda naquele corpo. Ao contrário do samaritano, que não se importou em ajudar aquele jovem ferido ali à beira do caminho. Então, a questão da comunhão vai além daquilo que nós pensamos em apenas em manter uma relação de amizade ou pacificadora com os nossos irmãos, Essa relação nossa com o próximo vai muito além disso, nós vamos ver mais adiante em algumas citações a respeito de como praticarmos isso e lidarmos com essa indiferença, de que essa bondade deve fazer parte da nossa vida e ser uma demonstração de fé por meio dessas obras e ajudar principalmente aqueles que estão necessitados. O segundo subtópico fala sobre a falta de amor. O novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. João 13, 34. Após citar os dois primeiros mandamentos, o mestre da lei perguntou quem seria o seu próximo. Inferimos dessa pergunta que o homem concordou com Jesus no quesito amar a Deus, contudo ele precisava saber que o genuíno amor ao Senhor pressupõe também amar as outras pessoas. Tem uma frase de Érico Veríssimo, que está na nossa lição, a
após a conclusão, que diz assim: o oposto do amor não é o ódio, mas a indiferença. E o escritor dessa lição, o comentarista, ele coloca aqui que o pior contraditório do amor não é o ódio, fazendo alusão a essa frase, mas a indiferença, pois o simples fato de não odiar ninguém não significa cumprir o mandamento de amar ao próximo. E nisso nós vamos para a palavra do apóstolo Paulo, lá em Romanos, no capítulo 13, nos versos 8 a 10, que diz assim: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então, aqueles homens, eles sabiam da lei, sobre amar a Deus, sobre todas as coisas, né? O sacerdote, o levita que passou, tinha conhecimentos sobre amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, né? Eles tinham conhecimento dessa parte da lei, porém faltava o quê? A prática, né? Faltava o exercício desse amor, e teve como demonstrar esse exercício, e não foi colocado em prática quando viu aquele viajante ferido à beira do caminho. Portanto, odiar os irmãos contraria a nossa reivindicação de amar ao Pai, mas o amor aos irmãos é a prova de que realmente somos filhos de Deus. 1 João 3, versículo 10, vai nos dizer assim: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Olha a diferença que o apóstolo João aqui, né, coloca aqui, comparando aqueles que são, separando, né, aqueles que são filhos de Deus e os que são filhos do maligno, né? Os filhos de Deus e os filhos do diabo, né? Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, automaticamente é filho do maligno. E nem aquele que não ama seu irmão, esse também é filho do maligno. Então não pode ser considerado esse como filho de Deus. Outra citação aqui, aliás, antes de passarmos adiante, né, é interessante colocarmos aqui, eu quero usar aqui um estudo do Herbert Locke a respeito de todas as parábolas da Bíblia, e usar da pergunta que que o sacerdote fez, né, o doutor da lei no caso fez aqui a Jesus, a respeito de quem seria o próximo. Talvez você faça a leitura dessa parábola por muitas vezes e até hoje não tenha entendido de quem é o próximo, né? No original, a palavra próximo, ela faz alusão a alguém que é um colega, um vizinho, alguém que está perto. Até porque uma das suas raízes aí, na formação dessa palavra no original, quer dizer perto, né? Só que nem sempre isso faz alusão a alguém que está perto. A palavra próximo faz também alusão a alguém que está distante, alguém que não é do seu convívio. Esse também é o seu próximo, né? Aqui no texto diz assim, né, no livro, né? Achamos que os nossos próximos são os que moram do nosso lado, mas tanto nós como eles podemos agir de maneira extremamente inversa ao verdadeiro sentimento de sermos próximos uns dos outros. E achamos mais fácil amar e ajudar os que estão distantes do que os que estão perto de nós. E, no entanto, esses são os nossos próximos. No Antigo Testamento, no decorrer da Páscoa, havia a seguinte determinação: mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das pessoas. Isso está em Êxodo 12:4. Habershon diz assim: o nosso próximo é aquele com quem podemos dividir o cordeiro. Temos próximos de ambos os lados, os que são salvos e os que não são. Aqueles a quem podemos oferecer ajuda no tempo da aflição e aqueles com quem podemos manter comunhão. Esses são considerados próximos. Mas o ensinamento da parábola de Nosso Senhor é que estar próximos fisicamente não faz de ninguém um próximo no sentimento. O sacerdote e o levita estavam próximos quanto ao grupo étnico e ao seu trabalho. E o samaritano, quanto ao seu grupo étnico e ao seu trabalho, estavam bem distantes, né? As pessoas podem morar perto umas das outras, separadas apenas por uma estreita parede, e apesar disso não serem próximas umas das outras.
As pessoas podem morar sem separação entre si e ainda não serem próximas umas das outras. Somente os olhos e o espírito do samaritano conseguem a atitude correta de ser próximo, né? Então, isso que tem que ser o sentido de ser próximo, né? De quem é o nosso próximo, né? Tem uma frase aqui que também achei interessante, que diz o seguinte: o verdadeiro sentimento de ser o próximo não é uma questão de proximidade física e de local, mas de amor. A verdadeira pergunta não é tanto quem é o meu próximo, mas eu sou um próximo verdadeiramente, né? Então, isso que devemos pensar em relação a saber quem é o nosso próximo, né? Um escritor chamado Cosmo Lang diz assim: tem um espírito que vise sempre o interesse do próximo, e então cada pessoa será o seu próximo. Podemos dizer aqui que a visão do bom samaritano foi esse. Ele tinha esse espírito, né, de visar sempre o interesse do próximo. E qual era o interesse daquele ferido naquele momento, né? Era ser alcançado por alguém que o ajudasse, que cuidasse das suas feridas, né? E que também pudesse deixar em uma condição segura, né? E esse foi o sentimento do bom samaritano ao passar por ali. Ele colocou-se na posição daquele ferido e viu o interesse daquele que estava ferido. E o interesse deles ficaram em comum. Então aquela pessoa ele considerou como o seu próximo, com quem ele agiu de misericórdia, né? Uma nota interessante em relação a essa palavra, misericórdia, né? É que ela não é muito encontrada nas versões inglesas do Antigo Testamento. E eu estou usando aqui um comentário histórico-cultural do Novo Testamento, né, produzido aqui pela CPAD, e traz uma nota importante a respeito desse sentimento. Porque na linguagem hebraica, né, haviam duas palavras que poderiam definir esse sentimento. Uma era Rahan, que indica o amor de um superior por um inferior, né? Um amor profundo que leva o superior a ajudar o inferior quando este necessitado. E essa palavra hebraica é frequentemente traduzida como amor ou compaixão. E a outra palavra que temos aqui é Hanan. E ela enfoca a nossa atenção na resposta de uma pessoa que é capaz de ajudar uma outra que está necessitada. Embora pessoas necessitadas não tenham o direito de esperar ajuda, a outra é levada pelos seus sentimentos a agir espontaneamente. Só que na tradução grega, no Novo Testamento, nós já temos uma outra palavra, que é eleos, e é mais precisa e melhor definida. É uma resposta compassiva, envolve a participação de sentimento, no sentimento de alguém que esteja sofrendo e procura ajudá-lo, né? A coisa já envolve agora um sentimento, né? A palavra eleos quer dizer isso, e ela é usada nesse texto de Lucas, capítulo 10, né? Quando fala sobre aquele que usou de misericórdia, né? Então a palavra ali, ela tem esse sentido, ela usa essa palavra no grego, né? A palavra grega eleos, para definir esse sentimento lá. Então, uma resposta a realmente dizer quem é o nosso próximo, ok? Voltando aqui para a nossa lição, a falta de atitude é um dos sentimentos, né, que causam a indiferença. Descia pelo mesmo caminho certo sacerdote e vendo passou de largo, e de igual modo também um levita. Ao passar pela estrada onde um homem estava ferido, tanto o sacerdote quanto o levita, vendo, não ajudaram. Do ponto de vista religioso, tocar em um morto causaria inconvenientes, pois poderiam se contaminar. Levíticos 21, versículo 1. Por isso eles priorizaram o aspecto ritualístico em detrimento à necessidade do próximo, e uma lamentável inversão de valores. Esse equívoco se repete em nossos dias, pois inúmeros cristãos nominais priorizam suas atribuições religiosas, muitas vezes inócuas, em detrimento a qualquer assistência à necessidade do próximo. Desse modo, não podemos declarar amor ao próximo com meras palavras, a não ser com nossas atitudes. E encerro esse tópico com o texto que está na nossa revista de 1 João 3, o versículo 18. Filhinhos, não amemos de palavras nem de língua, mas de fato e de verdade. Então tem que ter a atitude. E
se notarmos bem, esse bom samaritano, ele andava preparado, porque ele já tinha lá no meio dos seus, sua bagagem, no meio da sua bagagem de viagem, ele tinha azeite e tinha vinho, né? E foi o que ele usou para poder curar as feridas daquele viajante, né? Possivelmente, por saber que o caminho já era perigoso, né, ele também já andava preparado caso ele precisasse cuidar das suas feridas. Outra coisa que podemos notar é que esse bom samaritano, ele não poupou de sair da sua zona de conforto até chegar em uma hospedaria, de colocar esse ferido no seu jumento, né, que era o seu como é que fala? Seu meio de viagem, seu meio de transporte ali, né? O próprio animal, falei jumento aqui, não sabendo qual animal que ele usava, mas ele não poupou de usar o seu meio de transporte para poder transportar o ferido e ter que fazer o seu percurso a pé, até chegar no local onde pudesse deixar ali o viajante ferido para ser cuidado por alguém, até que esse retornasse de sua viagem. E a preocupação que esse bom samaritano teve de seguir a sua viagem e ao retornar poder cobrir o prejuízo que aquele hospedeiro, né, teve com aquele ferido, e de ressarci-lo caso gastasse alguma coisa a mais além daquilo que ele deixara, né? Uma relação de confiança onde está deixando, e ter certeza também de que ele está sendo bem cuidado até que ele retorne de viagem. As consequências da indiferença. A indiferença dos religiosos exposta na parábola era uma conduta recorrente, visto que o profeta Malaquias havia denunciado a apatia do sacerdote de Israel e as decorrências dessa postura. O profeta Ageu também denunciou a indiferença dos judeus do pós-exílio babilônico por causa do menosprezo à reconstrução do templo, enquanto edificavam casas suntuosas. A indiferença é um comportamento reprovável, pois inverte as prioridades e causa resultados indesejáveis. Observemos essas consequências em 3 âmbitos. E o primeiro âmbito que temos aí essas consequências em relação à indiferença é quanto à família. 1 Timóteo 5,8 diz: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que um infiel. Nos tempos bíblicos, muitos povos pagãos sustentavam os desamparados, órfãos e viúvas do seu povo. Os antigos judeus esperavam que os filhos adultos cuidassem dos pais idosos e das viúvas, entendendo esse cuidado como parte do mandamento de honrar os pais. É interessante se lermos lá em Marcos 7,10, né, quando chamam a oferta até de corbã, porque eles deixavam, diziam que ajudavam os pais, honravam os pais, ao jurar a oferta que deveria usar com os pais, davam essa oferta ao Senhor, né? Então, esse era o sentimento em relação a essa honra aos pais, né? Faziam isso como se fosse uma desculpa, né? Ao invés de honrar e realmente usavam de que, não, o dinheiro que poderia ajudar vocês, eu vou ofertar aqui na igreja, porque, né, já é uma forma de eu prestar essa honra. Jesus ensinou que a nossa justiça deve exceder a dos escribas e fariseus, sob pena de não entrarmos no reino dos céus. Diante disso, Paulo exorta a todos nós cristãos a não agirmos com indiferença diante das necessidades de nossos familiares, porque isso equivale a negar a fé e tornar-nos pior que os infiéis, que terão a morte como consequência dos seus atos, né? E fizer uma leitura de Romanos 1, 31 a 32, vai ver essa consequência dos atos, e nos versículos anteriores, principalmente, uma relação de tantos outros comportamentos que são reprováveis por Deus e que são atos que são reprováveis, né, diante de Deus, e não são atos daqueles que são considerados fiéis ou filhos de Deus. O segundo subtópico, quanto ao próximo, né, é a outra consequência. Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo? Ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Esse samaritano, esse certo samaritano, esse bom samaritano, ele se compadeceu desse próximo, né? Então, aqui Jesus está reafirmando o seu amor conforme o seu exemplo, né? Visto que ele jamais foi indiferente, né? Jesus jamais foi indiferente com as outras pessoas, né?
Ele nos amou a ponto de aceitar a dor e a morte de cruz, ação que nos tornou salvos. Poderia ele, lá em sua glória, olhar diferente para nós, mas pelo contrário, né? Ele se humilhou, né? A morte e até a morte, e morte de cruz, né? Por nós, né? Se fez pecado, né? Para poder nos salvar. E poderia olhar diferente, mas pelo contrário. Ele não olhou para isso, não teve isso por usurpação, ser filho de Deus. Da mesma maneira, a fé em Deus e o amor aos irmãos são demonstrados por meio de atitudes como auxílio material e ajuda com os cuidados necessários. Ainda na epístola de 1 João, né, que é o apóstolo do amor, né, 1 João 3, versículo 17, ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Forte, né? Forte essa declaração de João. Portanto, agir com indiferença às necessidades do próximo e ensinar isso é violar os mandamentos divinos, cuja consequência é ser considerado o menor no reino dos céus. E aqui eu quero ler Mateus 5, versículo 19 e 20, né, que fala a respeito dessa consideração de ser o menor no reino dos céus. E ainda vai tratar sobre que a nossa justiça deve exercer a dos escribas e fariseus. Mateus, capítulo 5, 19 e 20. Né? Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que o observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Uma sequência aqui do que Cristo estava ensinando ali no Sermão do Monte, né? Então, ao falar sobre o cumprimento da lei. Terceiro subtópico, a outra consequência que temos em relação à diferença é quanto ao reino de Deus. Romanos 1,16a, parte A. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nesse contexto, Paulo revela seu ardente desejo de pregar o Evangelho, essa vontade peculiar àqueles que mantêm uma ligação íntima com Deus. Ao contrário, a indiferença espiritual destrói o nosso relacionamento com o Criador, faz-nos viver de maneira automática, considerar o pecado normal, ignorar as advertências bíblicas, nos tornar apáticos espiritualmente e insensíveis à palavra de Deus. Além disso, os indiferentes podem ser considerados negligentes e infiéis da mesma forma do servo que enterrou o talento. As consequências para aquele servo foram perder o que tinha e ser lançado nas trevas exteriores, onde haverá trevas e ranger de dentes. Então, não devemos nos envergonhar do Evangelho de Cristo, né? E quanto ao reino de Deus, devemos ter bastante cuidado nesse relacionamento, e pregar também o Evangelho de Cristo por meio dos nossos atos, por meio das nossas atitudes, né? Devemos ter essa consciência em relação a testemunharmos de Cristo, né? Voltando ao que Jesus disse, né? De que seremos reconhecidos, né? Por meio da prática do amor como seus discípulos. Então isso também é uma forma de evangelizar, é uma forma de pregarmos o Evangelho de Cristo. E como vencer essa indiferença? Existe alguma forma de vencermos? Existe alguma forma de termos vitória sobre esse sentimento? Sim. O primeiro tópico ele vai dizer que é mediante a graça divina. Hebreus 4,16, a parte A, diz assim: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça. Né? Como cordeiro sem mácula, Jesus entregou a sua vida por nós, a fim de nos remir dos nossos pecados. Dessa maneira, somos salvos pelo dom gratuito de Deus, a graça. Se não permitirmos que a graça de Deus produza em nós uma correspondente bondade para com os nossos semelhantes, a teremos recebido em vão. Então, agora que fomos salvos pelo favor de Deus e merecido por nós, precisamos viver conforme o princípio da graça, isto é, para as boas obras as quais Deus preparou para que andássemos nela. Portanto, a graça de Deus presente em nossas vidas nos torna sensíveis e benevolentes diante das necessidades das outras pessoas. Cheguemos, então, ao trono da graça. Alcancemos essa graça, vivamos essa graça. Efésios 2 e 10, eu li o trecho final. Quero fazer menção ao versículo anterior.
partir do versículo 8, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura deles, criado em Cristo Jesus para boas obras, as quais de antemão preparou para que andássemos nela. Então, se somos feituras dela, criatura de Jesus, né, para boas obras, né, então devemos cumprir, devemos andar nessas boas obras. E essas boas obras envolvem esse sentimento de importar, né, com o sentimento do próximo, assim como a frase de Cosmo Lenga, né, ter um sentimento que vise sempre o interesse do próximo, né? Então esse é um dos exemplos de praticarmos essas boas obras. O segundo subtópico fala, né, de vencermos a indiferença mediante a palavra de Deus. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Eu quero continuar esse texto de 2 Timóteo, lendo também o versículo 17. 2 Timóteo, ainda no capítulo 3, agora o versículo 17, que diz assim: a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então Deus é tanto a fonte como o autor das Escrituras Sagradas, né? Mesmo que ela tenha sido escrita por homens, mas ela foi inspirada por Deus, né? E os textos, aquilo que nós lemos, aquilo que está na leitura bíblica, aquilo que nós absorvemos e praticamos, né, revela essa autoridade de Deus sobre o que está escrito, né? E reconhecemos essa autoridade a partir do momento que também a praticamos, né? E Paulo, ele vem ressaltar essa importância, né, nessa segunda carta escrita a Timóteo, né, em que trata a respeito dessa escritura, dessa divina inspiração das escrituras. Assim, a atenção e a diligência com a palavra de Deus iluminam o nosso entendimento e fortalecem o nosso espírito no Senhor, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, né? Então ela vai nos trazer esse entendimento, ela é luz, né? Ela vai iluminar o nosso caminho até os céus e vai trazer luz em relação ao nosso entendimento e fortalecer esse nosso caminho até alcançarmos e chegarmos a Deus. Portanto, a leitura e a meditação diária da Bíblia são eficazes para nos preparar para resistir à indiferença e encher nossos corações de amor para com Deus e os irmãos. Durante o estudo dessa lição eu pude perceber quantas lições podemos tirar dessa parábola, principalmente em se tratando desse tema de indiferença. Talvez você já leu essa parábola por várias vezes, mas nunca encontrou esse sentimento, essa palavra de indiferença com relação ao sentimento do sacerdote e do levita com o viajante ferido. Talvez nunca passou pela sua cabeça em respeito a isso. Mas se formos mais profundo no estudo dessa parábola, nós veremos que até no nosso dia a dia corremos o risco de sermos indiferentes, né? Até mesmo com os nossos irmãos, nossos companheiros de viagem espiritual, né? Nossos colegas, aqueles que estão conosco ali na igreja, e muitas vezes nós nos comportamos com esse sentimento de indiferença e não damos a devida atenção a isso, né? E assim deixamos de praticar as boas obras ao não darmos atenção a esse sentimento de indiferença. E o terceiro subtópico fala assim, mediante o serviço, né? A forma que teremos como vencer a indiferença. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. 1 Coríntios 15, 58. A exortação de Paulo aqui aos Coríntios, né, para que se mantivessem firmes, implicava também que eles deveriam ser abundantes na obra do Senhor, não apenas em estarem atentos aos falsos ensinos e tentações, né? Da mesma forma, o serviço que prestamos aos outros nos ajuda a permanecer firmes contra a indiferença. Aquele bom samaritano, ele prestou um serviço, né, com aquele viajante ferido. Ele prestou um bom serviço e uma forma dele lutar contra a indiferença, caso houvesse esse sentimento, coisa que o texto, estou fazendo aqui uma conjectura, coisa que o texto não traz para nós. Até porque de pronto ele foi lá e ajudou aquele necessitado.
O serviço na obra de Deus converge para o nosso desenvolvimento espiritual e para o crescimento saudável da igreja. Assim sendo, todo o nosso serviço ao próximo deve ser realizado de todo o coração, como para o Senhor. Em tudo que fizermos, devemos ter esse sentimento. Esse texto de Colossenses, capítulo 3, e o versículo 3, e os versículos 23 e 24, que diz assim: tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, ciente de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estais servindo. Você não está fazendo nada para homens. Ao ajudar, você não está fazendo nada para homens. Você vai estar servindo a Deus. E o versículo 25 diz: pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. E nisto não há acepção de pessoas. Então, se for fazer algo, em sua dedicação, serviço, até mesmo até no seu trabalho, né? Você tem que fazer como se estivesse fazendo ele para o Senhor. Deste modo, se nos dedicarmos a servir a Deus e a sua obra, não haverá lugar para a indiferença. Então, esse deve ser o nosso sentimento. Interessante antes de concluir aqui, nessa parábola, né? Nós vamos ver aqui que esse amor ao próximo aqui, ele passa por ele apresenta pra gente várias espécies do que pode ser essa ilustração ou esse mandamento de amar ao próximo, né? De quem pode ser esse próximo, né? Hoje nós temos aí muitas vezes um preconceito, uma forma de desprezo, uma indiferença, né? Com pessoas que às vezes são da mesma raça, às vezes são da mesma igreja, às vezes é de uma mesma religião, ou às vezes são de outras religiões, né? Independente do que pregam, né? Mas também devemos ver que essa indiferença não pode fazer parte em relação aos cuidados que Deus tem com toda a humanidade, né? Deus não faz exceção de pessoas independente de quem são, né? Independente da religião que professa, independente de tudo, né? Não devemos manter esse sentimento de indiferença. E eu quero encerrar esta lição com uma visão de um escritor que no seu livro sobre estudo das parábolas do nosso Senhor, né, assim o título do seu livro, ele referiu-se a essa fábula aqui a essa história, né, essa parábola da seguinte maneira: fábula maravilhosa e verdadeira em todas as épocas e climas. As circunstâncias nas quais foi estabelecida, os tipos humanos que apresentava, a situação a que aludia, tudo isso é encontrado na história de todos os tipos de homens e quaisquer que sejam as situações em que se encontrem. Ao deixar completamente à parte a sua importância moral e considerá-la apenas narrativa, nunca se tornará sem sabor, antiquada e nunca envelhecerá. Tudo isso simplesmente porque é composta dos elementos da verdade eterna e de forma clássica assumem toda a administração da conduta humana, né? Então, um estudo muito importante a respeito desse sentimento é alcançarmos vitória no campo da emoção, que é a indiferença. Talvez no meio dessa lição, no meio do estudo, você tenha notado algo que seja compatível com esse sentimento. Talvez você seja dotado desse sentimento de indiferença em relação a alguém, né? E tenho certeza que por meio dessa palavra aqui, né, nós veremos que é possível alcançar a vitória e buscarmos o mesmo sentimento, né, desse bom samaritano em relação àqueles que nós víamos como indiferentes, né? E às vezes a confrontar também a nossa vida, a nossa forma de agir, né, como conhecedores ou ditos conhecedores da palavra de Deus, até porque aqui quem estava interrogando Cristo a respeito desse sentimento aqui com o próximo eram doutores da lei, aqueles ditos conhecedores da lei, mas de nada sabiam colocar em prática. O sacerdote e o levita que não ajudaram aquele necessitado tinham conhecimento da lei, conheciam a palavra, mas não puderam praticar esse sentimento em relação ao próximo, né? Então, assim encerramos mais uma
uma maravilhosa lição, né, desse trimestre, falando sobre como alcançar vitória no campo das emoções. Deus abençoe a todos e até mais.